Hora de fazer conexão com Brasília novamente. Rodrigo Orengo chegando aqui com a gente. Boa tarde para você, Orengo. Já trouxemos aqui logo na abertura do Entre Nós a informação da unanimidade, os 4 ministros que hoje compõem a primeira turma do STF, que decidiram que a prisão preventiva do ex-presidente em função de todos os acontecimentos do final de semana tem que ser mantida, portanto, Bolsonaro segue preso. Agora tem uma repercussão política muito grande, porque justamente no momento em que aliados, integrantes ali do PL se preparavam para retomar as pressões sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota, para voltar a discutir dosimetria, anistia, justamente nesse momento acontece essa violação aí, essa tentativa de derretimento da tornozeleira eletrônica. Como é que ficou essa posição dos aliados de Bolsonaro no Congresso e também as reações do governo, Orengo? Reação imediata, viu, Adriana? Reação imediata, tanto que a gente tem uma reunião hoje, mais de 50 parlamentares, numa segunda-feira em Brasília. É algo emergencial, não é algo comum aqui na capital federal, né? Então houve uma mobilização, uma tentativa de aglutinação dos parlamentares de oposição, principalmente do PL, com a presença lá de filhos e da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a estratégia é a seguinte, é defender uma linha de atuação, uma resposta conjunta, porque desde que a prisão foi anunciada e desde que o vídeo da tornozeleira veio a público, o que a gente tem são reações difusas da oposição. Então, a ideia nesse momento é tentar unir a oposição em torno de uma bandeira, e a bandeira será a bandeira da anistia no Congresso Nacional. O que a gente sabe, Adriana, é que neste momento é um tema que ele não tem adesão. Ele não tem adesão principalmente daqueles parlamentares do Centrão, da maioria do Centrão. E no Congresso Nacional a gente sabe que para pautas avançarem precisam dessa adesão de partidos de centro. A base do governo que inicialmente, diante dessa discussão, chegou a sinalizar que poderia apoiar, por exemplo, a dosimetria, já se afastou. Hoje não aceita discutir nenhum assunto que trate ou de dosimetria ou de anistia. Mas há parlamentares, sim, de centro que topam discutir principalmente a redução de penas, aquela ideia que é defendida pelo relator Paulinho da Força. Esse foi um assunto que foi engavetado. Tanto que tínhamos até um cronograma de discussão e até votação desse assunto aqui na Câmara dos Deputados, mas sem adesão, realmente andou de forma lateral aqui no Congresso Nacional. A Câmara foi atropelada por diversas outras prioridades, como pauta fiscal, como também o PL antifacção, a questão da segurança depois da mega operação. Então, esse assunto da anistia, ele realmente deixou de movimentar a oposição e agora volta a ganhar força, pelo menos nesse nicho dentro do Congresso Nacional, que vai pressionar muito agora Hugo Mota para pautar esse tema. Agora, resta saber, Adriana, a reunião vai acabar daqui a pouco, se o PL vai topar discutir a dosimetria, sabendo que a pauta da anistia hoje não tem força para caminhar aqui na Câmara dos Deputados. O Orengo, é que, sendo muito clara, ao Centrão não interessa anistiar o Bolsonaro. Essa é a verdade. O Centrão quer outro candidato à presidência da República no ano que vem, já queria inclusive que essa decisão fosse abreviada, fosse tomada mais rápida, no máximo até o final do ano, em vez de ficar tentando manter a ilusão de que Bolsonaro pode ser o candidato. Então o Centrão já não quer de fato anistiar o ex-presidente Bolsonaro. E agora, como a tornozeleira derretida, o custo de defender a anistia ficou pior, né? Ficou mais pesado, ficou mais caro defender uma ideia dessas. Inclusive, para o presidente da Câmara, Hugo Mota, pautar um assunto desse depois do que aconteceu no final de semana. Isso é muito claro. Agora, eu queria, só para tratar de um outro ponto que não está ligado diretamente à prisão e à tentativa de violação da tornozeleira no final de semana, mas falar desse momento que é de crise para os bolsonaristas, para os aliados do ex-presidente, mas de crise do governo Lula, do presidente, também com o Congresso, né? A gente está falando de um cenário em que a situação com Alcolumbre, em função do Jorge Messias indicado, sem que Alcolumbre fosse avisado, criou um mal-estar muito grande. A gente já tratou disso aqui hoje também com os nossos repórteres. Agora há pouco, Orengo, eu te coloco isso também, porque agora há pouco foi publicado aqui um Twitter do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias,
repercutindo uma entrevista que o presidente da Câmara, Hugo Mota, deu à Folha de São Paulo, ao jornal Folha de São Paulo, dizendo que não tem interesse em manter relações com o Lindbergh Farias. E aí o Lindbergh Farias já respondeu: considera imatura a posição do presidente da Câmara dos Deputados, política não se faz como clube de amigos. Minhas posições políticas são transparentes, previsíveis, sempre atuei de forma clara e com posições coerentes. Nunca na surdina e erraticamente, como agiu o presidente da Câmara na derrubada do IOF, na PEC da blindagem, na escolha do deputado Guilherme Derrite como relator de um PL de autoria do Poder Executivo. Se há uma crise de confiança na relação entre o governo e o presidente da Câmara, isso tem mais a ver com as escolhas que o próprio Hugo Mota tem feito. Ele que assuma as responsabilidades por suas ações e não venha debitar isso na minha atuação como líder da bancada do PT. Esse é o post que o líder Lindbergh Farias fez há pouco, como eu disse, respondendo a uma entrevista de Hugo Mota à Folha, em que diz que não quer manter relações com ele mais, num sinal de rompimento. Então, o governo com dificuldades de diálogo, tanto no Senado como na Câmara. É uma reação que piora o cenário, Adriana, sem dúvida. É o momento do pragmatismo aqui para o governo. O governo teve uma derrota importante na Câmara dos Deputados, no PL antifacção, decidiu comprar uma briga, sabendo que seria derrotado na Câmara, vai tentar reverter a situação no Senado. O clima no Senado também não está bom, em função da indicação de Jorge Messias, que acabou desagradando os senadores, apesar de ser uma atribuição do presidente, né? Mas faltou ali uma articulação, né? Então, esse é o momento de tentar retomar esse diálogo, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Não de aumentar aí os decibéis dessa briga. Agora, só para completar essa questão da dosimetria ou anistia e também a posição do Centrão, o Centrão, que é peça-chave em toda essa discussão, ele realmente são parlamentares e líderes que topam o seguinte: eles entendem que o caminho seria tentar antecipar a discussão eleitoral, o eventual apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí sim conseguir avançar com essa pauta da dosimetria para pensar numa redução de pena. Para isso, seria possível realmente encontrar um caminho político dentro do Congresso, desde que tenha o apoio aí do PL, partido do ex-presidente, que por enquanto continua comprando a ideia pública da anistia ampla geral, que dentro do Congresso Nacional não tem mais aquela grande adesão, né? Então essa reunião do partido vai ser importante para a gente ver esses próximos passos. Beleza. Rodrigo Orengo, direto de Brasília, trazendo informações para nós. Bom trabalho, Orengo. Até mais. Obrigada. Bom trabalho. Até mais. Valeu.